As eleições deste ano, elas trazem novidades em relação às regras, principalmente o comportamento dos candidatos durante a campanha política. Estamos agora ainda na chamada pré-candidatura, muitos nomes ainda não se definiram, como deputados estadual e federal, e também como senadores e candidatos ao governo do estado. Mas nós vamos conversar um pouco sobre as regras que o Poder Judiciário coloca em uma eleição, ou seja, a democracia tem que ter a vigilância do Poder Judiciário. Até que ponto isso funciona? E até que ponto o cidadão conhece como funciona a máquina eleitoral? Eu vou conversar com o advogado Ulisses Maia. Ele é especialista nessa área, ou seja, em política, e nós vamos conversar com ele sobre qual é o mecanismo desse processo eleitoral. Ulisses, quando se fala de eleição, aí você tem várias obras publicadas nessa área, existe um direito eleitoral, existe uma regra para uma campanha eleitoral. O Poder Judiciário, no Brasil, ele evoluiu em relação à democracia? Hoje ele cuida bem do processo democrático num país onde, durante muito tempo, a campanha eleitoral era poder fazer qualquer coisa por parte dos candidatos? Veja bem, até recentemente, o Poder Judiciário ele tinha como definição se ausentar do processo eleitoral. Então ele deixava as disputas serem resolvidas pelos partidos e o eleitor decidindo pela maioria era quem decidia a questão, e não o judiciário. O judiciário ficava olhando, apenas quando era alguma coisa muito gritante que o judiciário interferia. Por exemplo, cassação de vereadores por infidelidade partidária. É uma coisa que nós estamos ouvindo recentemente, mas sempre esteve escrito lá na Constituição Federal que o mandato era do partido. Mas nenhum juiz do Brasil inteiro tinha coragem de cassar os vereadores, os deputados. Aí o que aconteceu? Começaram a ter as decisões. E aí você vai formando jurisprudência e aí, a partir de agora já está sacramentado, né, pelas decisões dos tribunais. Você falou uma palavra curiosa, coragem. Coragem, porque existem a independência dos poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles têm que estar harmônicos entre si. Agora essa independência ela fica numa situação um pouco difícil quando o juiz tem que interferir no poder. Quer dizer, o judiciário tem que interferir ali num dos dois poderes, porque quem está disputando a eleição faz parte do poder executivo, do poder legislativo, né? Então é difícil, tem que ter coragem mesmo. E os juízes no Brasil, eles tinham essa visão de deixar as pendências serem resolvidas pelos partidos e pela decisão do voto. E quando você fala de jurisprudência em relação à fidelidade partidária, quando nós começamos a tirar mandatos de políticos que mudam de partido, significa que dali para frente isso pode ser uma constante. Não pode mais. O político que muda de partido durante o mandato, ele perde o mandato. Em relação às eleições proporcionais, que seriam os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, isso já está sacramentado. Em relação à eleição majoritária, senador, prefeito e governador e presidente, ainda tem dúvida. Mas se nós lembrarmos o caso do Arruda, entendeu? Ele saiu do partido para não ser expulso e o partido também tinha o processo de expulsão dele, de perda do mandato por infidelidade partidária. Ou seja, porque ele saiu do partido. Que o mandato é dele. Então, isso já está sacramentado. Como outras coisas. Nós lembramos que comprar voto era uma coisa muito comum no Brasil. Né? E nunca foi permitido comprar voto. Dar cesta básica em troca do voto, isso é uma coisa que não era permitida. Mas, às vezes, a justiça fazia vistas grossas, talvez faltava também da sociedade um controle social. Quer dizer, os organismos como a OAB, as instituições como a OAB, como a própria Igreja Católica, ou outros mecanismos de denúncia. Né? Isso também não acontecia, então não é só o judiciário. Né? Acho que também a sociedade ficava muito omissa em relação a isso. A democracia no Brasil, ela amadureceu? Com certeza, amadureceu e vem amadurecendo mais. E muitas vezes se fala, vamos esperar a reforma política e partidária, vamos esperar. Ela já vem acontecendo. Quando você deixa institucionalizado no país a fidelidade partidária e a perda do mandato por fidelidade, é uma reforma política. Quando você deixa institucionalizado que aquele cidadão que for para as urnas e prometer alguma coisa em troca do voto, oferecer, né, ele vai ter o seu mandato cassado e está sendo cassado. Né? Então, a lei existe, o que falta talvez de aplicar. Ela vem sendo aplicada, Então, isso são reformas que foram acontecendo. E o TSE, ele inclusive, há uma discussão porque o Congresso Nacional entende que ele legisla muito.
né? Por quê? Porque toda eleição, o TSE, ele estabelece as resoluções, ou seja, ele pega a lei, que é feita pelo Congresso, e ele dá uma explicada na lei. Porque a lei, às vezes, é difícil você entender, interpretar ela, então o TSE faz a interpretação. Fazendo a interpretação, ele acaba criando também leis, né? E isso tem causado algumas discussões. O Congresso Nacional não tem aceitado muito. Mas foi por causa dessa posição do TSE, de através das resoluções e de suas decisões, ele começou a fixar normas. Essas normas começaram a valer e as normas estabelecidas pelo TSE hoje é regra no país. Os juízes eleitorais, né? Inclusive você tem, durante o período de eleição, por parte dos candidatos, tentativas, às vezes, de driblar as regras. Muitas vezes os meios de comunicação se transformam em alvo, tanto por parte dos políticos, dos adversários, né, partidários, como também do Poder Judiciário. Essa interpretação, ela pode ser um pouco mais frouxa ou pode ser um pouco mais rígida, dependendo dos juízes que vão exercer e interpretar essa legislação? Eu entendo que sim, vai depender muito da postura do juiz. Eu usei a palavra, parece que é um pouco forte, coragem, mas às vezes é isso mesmo, porque você imagina uma eleição municipal, está ali o prefeito, o ex-prefeito, os vereadores, todas as autoridades do município estão envolvidas naquele processo eleitoral. E uma decisão do juiz, no meio de uma disputa dessa, pode ser uma decisão que elimina uma pessoa da disputa, né? Pode alterar completamente o quadro eleitoral da cidade. E às vezes os juízes temem um pouco isso, né? E nas eleições municipais é muito comum. Talvez não chegue a público as decisões, mas são inúmeros processos. Se você pegar a eleição municipal, a última, de 2008, deve ter ali próximo de uma centena de processos, dos mais variados, desde denúncia de propaganda irregular, das várias propagandas irregulares, ao uso dos meios de comunicação, porque existe uma regra para usar os meios de comunicação. E a lei é muito complexa, às vezes ela causa dúvida nessa interpretação. Então isso tudo os adversários vão para a justiça e começam a fazer os processos, né? Então o judiciário tem muito trabalho nas eleições.